ter essa possibilidade de estar aqui ou aqui, para mim é ter sucesso. Até quando a gente vai viver dando resposta pro social? É uma reflexão, cara. Até quando que a gente vai viver pensando no Rolex que tem de ter para mostrar que tem acesso? Para mim, advogado tinha que estar em tudo. Em tudo, em tudo. Principalmente numa transação imobiliária. Eu quero te vender um curso, eu encosto numa Ferrari para você achar que o meu curso vai te dar aquela Ferrari. Bem-vindos mais um Águias Empreendedoras. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial, Dr. Wanderson Martins Rocha. E para apresentar o homem aqui vai ser um pouco longo, mas eu vou encurtar isso para vocês. O homem, primeiramente, é cristão, pai de 2 filhos, pai da Sofia e do Augusto, casado há mais de 22 anos com a Vívia. O homem é advogado, especializado em direito imobiliário, trabalhou e trabalha como conselheiro da OAB São Paulo, a maior OAB do Brasil. É conselheiro do São Paulo Futebol Clube. O maior time do Brasil e do mundo. Aí há controvérsias, né? Há controvérsias, mas eu vou deixar isso aí pro decorrer da nossa conversa. Além disso, o homem é especializado em direito esportivo, direito vinculado à justiça desportiva, especializado em doping, sócio do Moisés e Rochas Advogados, um escritório consolidado aqui na cidade de São Paulo, cliente da Abate. Rapaz, me ajuda na sua apresentação aqui. Ah, e tem um detalhe, maratonista. O homem também já correu os 42 km, 195 metros. Wanderson, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo aqui, que vai ser... Espero que seja leve, tranquilo e vamos embora. Ah, e mais um detalhe. O homem também, como especialista em direito imobiliário, também é corretor. Perfeito. Bem-vindo, meu irmão. Meu irmão, então eu queria que você começasse aí. Me conta um pouco sobre essa jornada. O que te trouxe aqui para a advocacia e hoje ser aí junto, né, lá com seu sócio e toda a equipe, um escritório de referência na área imobiliária? Bom, vamos lá. É uma história longa, tá? Como eu acho que todas que você traz aqui, realmente é uma história de vida. Mas tudo começou com mais ou menos uns 17 anos de idade. Foi quando eu conheci o meu grande mentor, que é o senhor Altair Reis de Oliveira. Ele tinha um escritório de assessoria imobiliária em frente ao cartório ali na João Dias. E ele precisava de alguém para trabalhar para ele e tal. E aí foi quando um amigo meu me levou e me apresentou. Aí foi quando realmente começou a minha vida profissional com ele, que foi o meu grande mentor aí e continua sendo até hoje, desde os meus 17 anos. Então, tenho 44 aí para vocês que são bons de conta, faz a conta aí, quanto tempo isso aconteceu. Diz que advogado não é bom de conta, diz que advogado só sabe fazer a conta de só 30%. Percentual, exatamente. Eu, como contadora e advogado, eu falo assim, o advogado ele pode saber fazer a conta de 30%, mas aprende a de 40% e a de 50% também. É isso aí. Então, com 17 anos, eu comecei a trabalhar num pequeno escritório de assessoria imobiliária. Então, a gente... Para todo mundo que queria comprar, vender, tinha documentação, INSS, prefeitura, registro de imóveis, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com isso. Muito bom. E nessa jornada, né, que você começou aos 17 anos, qual foi ou quais foram alguns problemas que você olhou assim, você falou, cara, hoje eu vou para casa muito satisfeito em poder resolver esse problema. Um problema que você olha assim e você fala, meu, eu tinha um cliente, eu vi ela perdendo um imóvel, ela estava em determinada situação e eu consegui ajudar ela. Ou seja, eu consegui juntar aquela fase de ser talvez na época já um advogado ou não, com a fase de ser um cristão, né? Que é o quê? Resolver um problema de uma pessoa com propósito. Isso realmente é muito legal. Você ter uma jornada assim, porque você olha para trás e realmente você consegue
descrever inúmeros momentos em que não importa se é mais importante para mim ou não, mas para aquela pessoa, naquele momento, era importante. Então, o que para nós parece ser pequeno, naquele momento era o mais importante para aquela pessoa. Então, desde os meus 17 anos, ajudando as pessoas a construir o seu imóvel, a manter o seu imóvel, a realizar o sonho de ter o imóvel que antes não era possível. Então, a cada momento desse realmente é marcante. Tem inúmeros imóveis, inúmeros momentos em que a minha atuação realmente foi primordial para resolver aquele problema, para dar a continuidade àquilo. Então, realmente é muito gratificante isso. Muito legal mesmo. Muito bom. E, Wanderson, assim, tem muitas pessoas que elas trabalham, sonham em ter um imóvel. E quando elas conseguem o meio pelo qual elas vão adquirir aquele imóvel, ou seja, conseguem os recursos, muitas pessoas elas optam por fazer esse investimento sem consultar um advogado. Ou seja, de repente ela vai investir 300, 500 mil ou 1 milhão ou mais na compra do seu imóvel ou do seu segundo imóvel. E aí ela tem todo aquele aparato financeiro que ela preparou. Só que de repente ela faz uma análise do documento por conta e risco dela. Qual é o risco, qual é a vantagem que tem ao consultar um advogado nessa situação preparatória da compra do imóvel? O que você traz aí de uma mensagem para essa pessoa? Eu penso o seguinte, Gleison, a cultura nossa aqui no Brasil é de não consultar previamente. O valor que a pessoa deveria investir previamente, ela vê como custo. Então, e é um investimento. Esse é um grande problema. Para mim, advogado tinha que estar em tudo. Principalmente numa transação imobiliária. Muito bom. Eu, por exemplo, certa vez eu fui consultado por uma pessoa que ela estava comprando um imóvel, o imóvel não era matriculado, ou seja, não havia uma publicidade para que a gente pudesse ver se aquele imóvel estava regular. E aquela pessoa estava ali comprando, na verdade, não um imóvel. Quando a gente está comprando um imóvel, a gente está realizando um sonho. Ela estava realizando um sonho e aí ela pegou, me consultou. Ela estava com a oportunidade, vamos dizer, de um imóvel que seria naquela região, na época, de 100 mil por 30 mil. Na verdade, era um golpe. E aí, uma consulta que eu dei para ela foi o suficiente para evitar que ela caísse num golpe de 100 mil. Isso, com certeza, você já orientou, já viu muitas pessoas nesse caso que, com certeza, uma simples consulta pode evitar da pessoa cair num abismo. Sim, com certeza. Por isso que é importante a prévia consulta. Você levar a documentação para alguém especializado e acostumado a fazer isso. Então, eu costumo dizer para os meus clientes, eu tenho muitas imobiliárias que são as minhas clientes, corretores autônomos que são os meus clientes, e também para as próprias pessoas, tanto os vendedores quanto os compradores. E quando eles chegam para mim, eu vejo a documentação, a gente costuma dizer que o advogado, quando senta na mesa numa intermediação imobiliária, ele senta para abrir o negócio. Eu não. Eu sento para fechar. Boa. Porque se um quer vender e o outro quer comprar, eu estou ali para resolver o problema que está entre os dois. Muito bom. Então, mas é porque o copo aqui está meio cheio. Tá bom, ele está meio cheio? Então vamos trazer aqui a coisa para encher ou vamos esvaziar. Eu sento na mesa para resolver o problema. Muito bom. Você falou aí de imóvel que não tem documento, que não tem matrícula, que não tem isso, que não tem aquilo. Você quer vender? Sim. Você quer comprar? Sim. Quer. Você tem a ciência que você está comprando aqui a posse de um imóvel? Mas o que isso pode acontecer? Eu explico as consequências. É isso, é aquilo outro, é assim. Mas dá para você viver nessa casa o tempo que você quiser. Se quer? Quero. Não vai ter matrícula? Não. Ok. Muito bom. Resolveu o problema, realizou o sonho da pessoa de comprar o imóvel, de morar naquele local, mas não tem documento. Sim. Se eu chego como advogado e falo, isso aí tá tudo enrolado, não tem documento, já jogo... Você mata o cara. Eu já jogo o copo de água fria neles ali e acabou o negócio. Por isso que eu falo, quando sento à mesa com duas pessoas querendo transacionar um imóvel, eu sento para fechar.
para resolver o problema e fechar o negócio. Porque a pessoa, por exemplo, ela não sabe o que é direito de posse, o que é direito de propriedade, ela quer o sonho. Qual que é o sonho dela? Ela só quer morar. A casa. Ela só quer morar. Então, a gente, como advogado, a gente tem de facilitar. E tem muito advogado que ele acaba querendo mostrar juridiquês, falar do latim, não sei o quê. Eu fico doido com isso, irmão. Eu fico doido. Porque, assim, é simples, é preto no branco. Ó, meu irmão, essa casa não tem documento. Então, você vai comprar uma casa sem documento, mas nós vamos legalizar essa compra, que é o direito da posse. Me corrija se estiver errado. Perfeito, é isso aí. Então, ó, você vai comprar, vai ter o direito, você não vai ter alguns direitos que nós chamamos de direito de propriedade, mas, ó, não vai ter a inscrição, a matrícula. Mas até, aí nasce uma oportunidade pro advogado, ele fazer uma análise e ver se naquele caso ele não pode regularizar através do uso capião, alguma coisa nesse sentido, para que transforme a posse em propriedade. Perfeito. Seria isso? É exatamente isso. O uso capião é um instituto em que facilita muito a vida do advogado e do proprietário, do possuidor. É uma prática que eu adoto há muito tempo já, tá? Desde quando eu estava só trabalhando com assessoria, regularização, na Defensoria Pública, onde eu fiz estágio, já estudando direito, eu fazia estágio dentro da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é um local excelente para a gente aprender, e ninguém gostava de uso capião. Então, a Defensoria Pública direcionava para mim. Então, é assim, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, área de tudo quanto é lugar, eu tenho um grande problema de falar uso capião, cara. Porque, ainda mais com você. Por quê? Você é São Paulino, eu palmeirense, você toda uma história ligada com São Paulo. Aí eu olho pra sua cara, aí eu falo, aí eu lembro do meu Palmeiras, cara, é uso campeão. Pro Palmeiras é uso campeão, mas pro direito é uso campeão. Né? Nem tanto. É só o momento, né? No momento nós estamos campeão, né? No momento a gente tá aí, vamos dizer. Vocês realmente gostam de ser campeão, de Série B, de ser campeão lá também, realmente... Não, é verdade. A gente acaba ganhando muita coisa que não precisa, né? mas vamos dizer, o importante, já que está disputando, que ganhe, né? Que ganhe, né? Tá certo, é isso aí. Vamos dizer, não importa as armas, mas o importante é você ganhar. O importante é ganhar. Vocês ainda não desceram pra lá, né? Mas estão fazendo de tudo pra descer, né, meu irmão? Não, jamais. Mas vamos voltar aqui no papo, cara, isso que é legal. E falando aí de futebol também, que o papo não é só jurídico aqui. Alguém já falou pra você que você parece um jogador? Cara, porque já falaram pra mim, e hoje nessa mesa, antes da gente responder, de você responder, o pessoal pode ver se a gente parece com algum jogador. E aí, se você acha que parece com algum jogador, comenta aqui, tá? Parece, não parece, parece nada. Mas já falaram? Já falaram, falam diariamente. Já tirei algumas fotos. Eu também. Em que eu falo que eu não sou uma pessoa, mas quem ver a foto vai achar que então vai tirar. E antes de falar o que você tá pensando, a pessoa tá olhando o rosto, vamos ver se parece. Eu até fiz a barba para ver se parece mais. Aí, eu tava certa vez, cara, lá no Rio de Janeiro, e aí chegou um cara e falou, vamos tirar uma foto, veste essa camisa desse time, porque vão acreditar que era ele. Na época eu tava mais magro, então parecia um pouco melhor, mais. E a barba também tava feita de outro modo. Então parecia. E você então já teve essa de tirar foto, cara? Já. Algumas vezes. Eu acho que para falar que a gente parece com ele mesmo, a gente só precisa empobrecer um pouquinho, né? Com certeza. E quem é o cara aí? O que você acha? O Hulk, né? É o Hulk, né, meu? O Hulk do Atlético Mineiro. E falando do Hulk, a gente lembra de força. Força me lembra de esporte. E aí você, maratonista, me responde aqui. Meu irmão, o que o esporte, ser um maratonista, me conta um pouco sobre essa jornada da maratona e me fala o que o esporte te ajuda no dia a dia, sobretudo no seu dia a dia empreendendo. O esporte, para mim, sempre foi presente. Tá? Eu sempre pratiquei, gosto de tudo, pratiquei tudo, jogo de tudo. Se você me chamar para fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu vou lá e faço contigo. E eu tenho uma certa facilidade
pegar, para aprender, esse tipo de coisa. Sempre estive envolvidos não só na prática, mas também na administração ali, na organização. Eu sempre fui o dono do time, o capitão do time, esse dono tipo de coisa, o cara que marca os amistosos, que participa da organização do campeonato. Desde lá, eu fazia campeonato de rua. Na minha rua, onde eu morava, eu fazia o campeonato na rua. Pegava a rua de baixo contra a rua de cima e fazia. Então, sempre estive envolvido com isso. E de um certo tempo para cá, eu comecei a me dedicar mais à corrida mesmo. Corrida. Então... Vou até pedir depois pro cara me botar uma foto aqui. Tem uma foto a gente correndo aqui junto, a gente pratica umas corridas juntos. E eu também me tornei um maratonista. E para mim o esporte, né? Para mim o esporte, sobretudo a corrida, ela me ensina muito. Porque, por exemplo, uma maratona, no meu caso, no meu pace, na época eu fiz em mais ou menos 5 horas. Eu queria fazer em 4, mas não consegui me preparar. E aí aqui, ó, tem uma foto aqui da nossa corrida. Aí, ó. Aqui o Fante, presidente da OAB de Santo Amaro, ele e eu ali. Esse dia eu tava quase morrendo, mas tudo bem. Esse dia a gente fez 15. Fez 15 quilômetros, né? 15 quilômetros. Então, e depois vocês já estavam preparando para... Acho que vocês fizeram 28, depois acho que foi uma maratona na sequência. Eu ia fazer a SP City, que é a corrida aqui em São Paulo. O Fante fez os 42. Eu ia fazer 21. E eu fiz os 15 corrida. Que parei aqui. Parei nos meus 15 mesmo. Porque depois eu tive algumas contusões, mas a questão da corrida, o que ela traz para mim? Correr 42 quilômetros, ou seja, ficar ali mais de 4 horas correndo e não desistir, ela me prepara para minha adversidade. Quando eu tô ali e de repente eu tô no meu escritório, chega uma pessoa e ocorre um problema, eu falo, cara, que problemão. Às vezes eu me lembro lá de qual foi a mentalidade que me levou a percorrer 42 quilômetros, 195 metros. Quando a gente fala em corrida, as pessoas não têm noção do que é, né? Eu sempre peço para a pessoa comparar com o fato dela ficar no sofá assistindo um filme. Você ficar deitado no sofá assistindo um filme por 3 horas, 4 horas... Você já se sente estafado, já. Imagina você correndo por 4 horas seguidas, ali, naquela pegadinha. Às vezes, só no seu mundo, no seu fone de ouvido ali, você pensa em inúmeras coisas, volta lá no seu passado, pensa na frente, pensa no hoje. Tem gente que, em algum momento da corrida, você começa a criar alvos curtos. Vou correr até aquele carro, ó, dá até arrepio. Sim, é top demais. Você corre até aquele poste, vou correr até aquela esquina, vou correr até não sei o quê, toca uma música legal aqui, nessa música eu vou dar uma acelerada, nessa outra. Então é assim, você fica 4 horas, você e você ali. Mesmo que tenha alguém ao lado aqui, olha isso aqui. Uhum. Você está pensando uma coisa, você está pensando outra, outra. Mesmo em grupo, você está individual. Não, é muito rico a corrida. E ela traz primeiro o vigor para você, ela traz a felicidade, né, através de toda a produção que o seu corpo vem fazendo. Ela traz a conexão entre você e você, e para mim, ela traz uma conexão muito grande entre eu e Deus. Meus momentos de oração os meus momentos de oração que eu mais me conecto a Deus é na minha corrida. Eu consigo ouvir a voz dele ali, através, normalmente eu corro com louvores. Uma vez o amigo, até o Dr. Fábio, aqui eu deixo um grande abraço, ele falou, corre ouvindo louvor, cara, na hora que vem certas palavras ali, cara, eu me conecto e ali eu vejo que tudo posso naquele que me fortalece. Eu vejo que ele habita em mim mesmo. E eu, como um ex-alcoólatra, cada passo que eu dou ali, eu vou vendo que é a mão de Deus, eu não poderia estar fazendo nada. E quando eu chego no final, que é cansativo, é exausto, tudo aquilo, eu falo, eu venci essa daqui, então eu estou preparado para a próxima. Exatamente. É uma preparação muito grande, não para o esporte, mas para a sua vida. Você consegue ser um pai melhor, um esposo melhor, um homem melhor por praticar esporte, cara. É top demais. A gente sempre costuma falar que a gente termina uma corrida
já pensando na próxima, né? Exatamente, porque A gente você sempre pensa, já faz inscrição para uma próxima e já gasta vai uma pensando, grana com e isso. vai São pensando. Silvestre. São Silvestre foi vendido, só pra você entender, quem não entende do cabo da loucura que a gente tá falando, São Silvestre, 50 mil inscrições num dia, menos de tantas horas, Ah. lá de 8 horas. Eu não me inscrevi. Agora, Muita gente ficou de fora. Tinha uma fila lá, eu mesmo fiquei numa fila para depois conseguir fazer a inscrição. mas eu vou foi fazer, uma não é loucura. porque eu não me inscrevi que eu não vou fazer. De algum jeito lá nós vamos fazer. Ou compra, ou eu vou correr por fora os 15 quilômetros. Mas meu final de ano é fazer na São Silvestre. E é muito bom, cara, falar sobre isso aqui, porque o esporte ele traz essa conexão, ele nos prepara para os problemas do empreendedorismo. E falando sobre empreendedorismo, o ato de ser cristão. Tem algum momento, alguma passagem, tem algum personagem bíblico que ele te inspira no seu dia a dia, na hora que você está empreendendo, nas suas labutas, né? Tem algum ponto de conexão bíblica que você fala, pô, a história de José, de Davi, alguma outra que ela te traga força para você empreender lá na Moisés e Rochas Advogado? Eu acho que a todo momento, a cada situação, Deus tem uma palavra diferente. Então, você sempre vai, no seu dia a dia, você vai encaixando isso, naquilo, nas parábolas, onde está o que Jesus faria, Jesus fez, em situação próxima a isso, Cristo fez tal coisa. Então, o dia a dia, você vai encaixando. Mas eu penso que a nossa, pelo menos a minha forma de ver a advocacia, em que a gente está tentando manter um escritório, hoje em dia que se fala escritório gourmet, né? Sim. Então eu acho que é mais ali o Davi e Golias mesmo. Eu pretendo manter ali o meu escritório em que eu prezo pelo atendimento, tá? Eu mesmo atendo a pessoa, eu mesmo vou lá e faço, você quando ligar para saber o resultado, para ter notícia, você vai falar comigo. Então, personalíssimo. Então, por isso que eu falo que é o gourmet. É estressante? É muito estressante. Mas é compensador, né? Muito estressante, porque sou eu que faço. Pode até ser uma certa forma aí, um centralizador, qualquer coisa assim. Mas eu prefiro manter isso, porque quando você me procura, você procura a mim. Tenho toda uma infraestrutura, eu e meu sócio, uma secretária, a equipe, alguém que ajuda, tal, mas o escritório pequeno que preza pelo atendimento, preza por ser o seu advogado pessoal ali. E então, Davi e Golias, eu acho que é uma história que se encaixa aqui dentro do meu escritório, exatamente por causa disso, porque o Davi ali brigando com os Golias que nós temos fora. Sim, mas é como você falou, né? Davi, ali com o seu tamanho menor do que Golias, mas ele tinha as estratégias certas, né? Então, quando nós trabalhamos com as estratégias certas, nós conseguimos quebrar os nossos gigantes, vencer os nossos gigantes, derrubar os nossos gigantes. E os nossos gigantes, vamos dizer, muitas vezes tem esses grandes escritórios ali, mas que muitas vezes eles se prostituem. Por exemplo, você vê aí, tem alguns escritórios aí na mídia que estão envolvidos em casos emblemáticos e que então às vezes perde o controle. O importante que você faz não é... Você traz o seu escritório de uma forma que você tenha o controle e a gestão dele. O que você não perde, na verdade, é o controle e a gestão do seu escritório. Perfeito. Né? É isso aí. E falar sobre escritório também é uma questão que eu trago sobre uma reflexão de mentalidade. Para você, sobre o ponto que é importante o advogado ele trabalhar como autônomo ou com CNPJ. O que você tem sobre visão sobre isso? O que você acha que é benéfico ao advogado que está começando ele trabalhar como autônomo e o que traz a fraqueza como autônomo? E o que traz de fortalecimento ao advogado se posicionar como o empresário jurídico, ele trazer o seu escritório como uma empresa? O que você vê isso na prática? Hoje nós advogados temos bastantes opções com relação à forma de se posicionar. Sim. Né?
O autônomo, hoje em dia, eu acho que pela carga tributária que ele, como pessoa física, vai ter, não compensa mais. Exato. Não compensa nem correr o risco de estar como pessoa física. Diante de todas as alternativas que ele tem, ele pode ser um individual, ele pode ser um associado, tem várias alternativas que aí você, com a BAT, é que vai ter aí condições de dar a direção para cada um deles naquilo que eles esperam. Mas trabalhar hoje em dia como autônomo, correr o risco de estar como autônomo, totalmente fora de cogitação. Eu concordo com você. Eu vou te dar um exemplo tributário, mas depois de te dar esse exemplo tributário, eu quero te falar sobre a mentalidade do advogado empreendedor jurídico, para você ver se você concorda, expor sua posição. Por exemplo, um cara que ganha 10 mil reais como advogado, um cara que ganha 10 mil reais como advogado na pessoa física, ele está correndo o risco de pagar 27,5% de imposto de renda no seu CPF. Se ele receber esses 10 mil reais no seu CPF, no seu CNPJ, na empresa, no seu escritório, ele pagará apenas 4,5%. Ou seja, ele pagaria apenas R$450. E ele legitima, regulariza toda a operação dele. Então, esse é um exemplo. Você sair do risco tributário de pagar 27,5% de imposto de renda no CPF para pagar apenas 4,5% no CNPJ. Mas, muitas vezes, o advogado ele não está ainda nessa faixa. É um advogado que está começando, outros já estão numa escala muito maior. Mas olha só o que eu tive de pensamento. Imagina se Steve Jobs ele fosse advogado e ele não tivesse constituído a empresa dele e ele tivesse morrido. O que ocorreria? A história teria morrido. E aí eu penso com o advogado. Às vezes o advogado está começando ali, ele tem uma carteira de clientes, ele plantou vários processos, mas ele está recebendo, vamos dizer, no momento, até menos que 10 mil reais. Mas ele plantou vários processos que futuramente vão poder ser subsídio ali para a família, pode ser fonte de renda para a família. E aquela história de todo o direito que ele plantou, mesmo que no começo, ela pode morrer, não de questão do direito do processual, mas da continuidade da história dele. A história que nós começamos com o nosso CPF, como advogados, ela só vai perpetuar se existir um CNPJ. Você já parou para pensar nisso? Verdade. Você entendeu? Isso é. Agora, só voltando um pouquinho, quando você fala do advogado que ele vai pagar 27,5% no CPF, na verdade, na prática, é muito mais que isso, né? Sim, exatamente. Porque você conhece alguém que paga 27,5% no CPF? Não. Então, se por um acaso ele for pego, esses 27,5% não serão 27,5%. Serão bem mais que isso. A gente fala 27,5% para ajudar, né, as pessoas, mas só para você entender, vamos pegar o exemplo de 10 mil. 10 mil, se a gente aplicar 27,5%, dá mais ou menos 3 mil reais. Só que normalmente isso vai vir com uma multa até de 150%. Ou seja, de 3 mil vai vir para quase 10 mil. Quase 10 mil. E ele ganhou 10 mil. E aí tem um outro problema. Inteiro, né? E aí tem um outro problema, porque, vamos dizer, existe um prazo prescricional de 5 anos. Às vezes ele ganhou aquele dinheiro, ele não pagou tributo, vem isso com, na verdade, 2,5 vezes o valor que ele deveria pagar, e ele comprou 3 apartamentos. O primeiro, ele não vai ser penhorado porque não é IPTU que está sendo cobrado. Então, é o bem que ele reside, não vai ter uma penhora, vai ter uma segurança. Mas os outros 2 que ele comprou, e às vezes comprou sem consultar um advogado, ele corre o risco de perder esse patrimônio todo, doutor. Pois é. Então, por isso que eu falo que quando a gente faz a conta de 27,5%, na verdade não são 27,5%. É muito mais que isso, porque ninguém paga 27,5%. O custo é mais alto. Vai alto. pagar depois só.
O custo é mais alto, né? E aí você me traz uma ideia sobre mentalidade. Você falou sobre mentor, você teve um mentor. Hoje é muito usada a palavra mentor. Hoje você segue alguém, vamos dizer ali, que está na internet, você tem alguma referência de alguém que faça alguma coisa que você gostaria de fazer, você tem alguém ali que você acompanha, né? Hoje tem grandes pessoas, você tem, ou você vai mais no tradicional mesmo, que tem os dois lados hoje, né, da advocacia. Uma advocacia tradicional, que eu sigo ela, que é o atendimento, o pessoal, jogar o tênis, fazer o contato ali, o network, e tem também um modelo hoje que é muito usado, que as pessoas podem aderir ou não, mas é um caminho sem volta, que é o digital. Como é que você alinha essa situação? Eu ainda estou no tradicional. No tradicional. Tá? É uma transição difícil para mim. Sim. Que não tenho muita facilidade. Mas você, na verdade, está bem transicionado, tá transitando bem, porque você está no tradicional fazendo podcast. Então, exatamente isso. Então, é exatamente a transição entre o tradicional com um pezinho ali para ver como é que tá, porque como eu ainda tenho aquela ideia de um escritório personalíssimo, expandir, eu vou ter que mudar um pouco a minha infraestrutura. Sim. Porque se eu me colocar à disposição numa internet, nas redes sociais, pode ser que eu não tenha a estrutura para atender da forma que eu sempre atendo. Você vai ter 24 horas do mesmo jeito. Né? Então, assim, você vai ter 24 horas, você vai poder só atender 24 horas. Entendeu? E daí vai ter que dormir, fazer tudo. Então, essa transição tá meio que vai, não vai, calma aí, espera, realmente é isso, tal. Então, ainda estou no tradicional. Mas entendo que o tradicional vai ficar cada vez mais para trás, né? Eu acho que vai... Cada vez mais para trás, ainda mais agora que os processos são digitais, são eletrônicos. Hoje a gente consegue atender em qualquer lugar do Brasil pelo celular. Aqui em São Paulo eu consigo atender na Bahia, eu posso ir para Minas e atender no Rio de Janeiro. Então, hoje em dia, estamos global. Hoje assim, o que nós temos muito? Servir, né? Servir. Quem serve, ele sempre é honrado. Então, eu acho que a internet... Eu pratico isso. Para mim, a internet é uma oportunidade das pessoas saber o óbvio. O óbvio para mim. Por exemplo, para mim é óbvio que um advogado ele precisa ajudar os seus clientes e dar boa notícia. Evangelho quer dizer a boa nova. Então tem muito cliente que ele precisa saber que, por exemplo, ele não deve comprar um imóvel sem antes consultar um advogado. Tem muito cara que isso é óbvio, só que tem muitas pessoas que elas vão comprar e falam, pô, eu vou investir 100 mil, exemplo, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. E às vezes, essas pessoas, quanto maior o investimento, maior o nível de conscientização, normalmente, mas tem pessoas menores que precisam só ouvir você falar para elas, não compre um imóvel sem antes consultar um advogado. E isso é uma orientação. Isso não é uma venda, isso não é nada, isso é simplesmente você falar mais do mesmo e do óbvio. E o óbvio precisa muita pessoa ouvir. O que me incomoda muito, tanto em postagens de advogado como de outros, é o chamado chamariz. Sim. O chamariz me incomoda, porque aquilo te faz pensar uma coisa que não é... Não vou dizer que é mentira, mas que não é a verdade. E muitas vezes o chamariz ele vem para te dar uma notícia, uma informação que não é verdadeira. Você não entra na matéria para saber se é ou não aquilo, mas fica com o chamariz na cabeça. Sim. E isso muitas vezes atrapalha muito. Eu acho que é o CTA que o pessoal chama, que é, vamos dizer, é o gatilho, na verdade. É o gatilho. E para você se posicionar, o gatilho na internet ele é importante. É necessário.
É necessário. E é exatamente isso que eu ainda tenho dificuldade. Porque assim... Eu sou sincero e eu quero te passar o que é na real. Eu não quero te dar a esperança de uma coisa e ser outra. Por exemplo, vamos tentar colocar isso em prática de uma forma que você possa entender. Vamos dizer, o gatilho é 3 segundos, né? Então, 3 segundos eu preciso prender a atenção. Como é que funciona, né, a parte prática da internet? Vamos pegar o das redes sociais. Então, você tem 3 segundos, a pessoa pega o celular e fica aqui, ó, subindo, subindo, subindo. Aí, se ela não vê alguma coisa que para ela vai continuar subindo. E quando ela para 3 segundos, a tendência é que ela pega aquela informação. Então, muitas vezes, o cara pega um gancho, né, e ele fala, por exemplo, houve uma explosão de uma bomba no Japão. E aí o cara para ouvir aquilo ali. E aí ele segue. Isso foi em tal ano, tal, mas eu quero te falar que você que tá pagando muito imposto como advogado, fala com a Bate que nós vamos fazer. Exatamente. Só que é o seguinte, eu tô te dando uma informação nesse exemplo de você pagar menos imposto, mas ele tem de estar, algumas vezes, atrás de um gatilho, e essa é uma dificuldade. Eu também, e acho que isso, por exemplo, não é uma mentira, isso é um ponto de atenção, porque se você, hoje a briga é por atenção, é por audiência. Você falou sobre assistir um filme. Por que você fica 3 horas assistindo um filme e aquilo te traz prazer, dopamina? Por quê? Porque aquilo foi construído, teve um roteiro. Então, se você vê ali, você fica 3 horas assistindo, querendo saber o próximo capítulo. E hoje a internet é isso, ela tá uma guerra por audiência. Então, nós temos ali os gatilhos, né, que nós temos de jogar, às vezes, para informar pro cara. Porque, se você pegar, eu tava falando ontem com a minha esposa, só pra você ver, a gente tá aqui em São Paulo, tem uma obra que tá parada assim, não está entregue, que é o do metrô, que sai ali de Congonhas. Tá. E ali aquela obra tá parada há 12 anos. Parada não, que ela não está entregue. Essa obra para a Copa, né? Isso, para a Copa de 2014. Então, assim, 2014 era para aquela obra estar pronta. E aí, ontem, aniversário da minha filha, eu estava ali transitando por ali e falei, amor, vamos só mensurar uma coisa? Quando nós nos conhecemos, nós somos casados há 12 anos, toda a história que nós vivemos já era para esse metrô estar inaugurado, ele não está. Ela falou, nossa, fala isso pra internet. Eu falei, não dá, ninguém quer ouvir isso aí. Ninguém quer ser conscientizado disso. Aí eu falei, você quer mais um exemplo? O Brasil é descoberto, o Brasil existe praticamente há 500 anos, 525 anos. Aquela obra, ela simboliza em tempo 2,5% do tempo que o Brasil existe, que aquela obra está parada. Você sabe o que é 2,5% do tempo que o Brasil existe, aquela obra não foi entregue? É muita coisa. Ela falou, fala isso na internet. Isso não vende. Não vende. Isso, na verdade, a pessoa fala, nossa, ela quer jogar de ladinho, quer aquilo. Então, o que acontece? Nós não fazemos isso como advogados, como contadores, como empresários. Nós não damos a informação e ela aleatória, sem uma base. Só que, às vezes, você tem que pegar o modal e colocar uma bala caindo, alguma coisa, para o cara parar um segundo para ele receber uma notícia séria. E aí, eu gosto de uma frase, né, do Martin Luther King, que ele diz, o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, se os maus eles usam aquilo para iniciar e depois continuar perpetuando com as más notícias, é uma obrigação nossa usar o gatilho dos 3 segundos para a gente dar uma informação que muda a vida dessas pessoas. Você entendeu? Então, eu poderia ficar quieto, eu também sou do tradicional como você, e poderia não estar gravando esse podcast, poderia não gravar um celular e ficar, voa, águia! Mas, cara, eu entendi que, assim, é um propósito meu e acho que você também faz sentido. Por isso, exatamente. Por isso que eu falei que eu estou nessa fase de transição. Exatamente por isso. Por tentar mudar e tentar colocar o que eu acho que é o correto. Porque você tem a mensagem. De informações. Porque todos nós carregamos uma mensagem. E você tem uma mensagem para aquela pessoa que está lá regularizando o seu imóvel. Você tem uma mensagem para aquele corretor que ele pode procurar você e te atender. Você tem uma mensagem que ela precisa ser. E outro ponto, aí tem uma máxima também, né? Quem não é visto
não é lembrado. Então a internet, ela traz esse paradigma, vou dizer. Hoje aí, você tá todo bonitão, eu tô aqui todo largado, né? Mas você tá todo bonitão. Isso aqui, cara, olha, essa lapela aí, meu amigo, essa daí, não, isso aí, nem Salomão em toda a sua glória, ele vestiu terno tão elegante, rapaz. Meu Deus, então assim, isso aí o cara precisa ser visto, ele precisa trazer, porque você traz uma coerência, uma congruência entre aquilo que você entrega, aquilo que você faz, aquilo que você resolve de problema. Porque, na verdade, você não advoga, você usa a advocacia para você resolver sonhos das pessoas. Exatamente isso. Cara. Exatamente isso. O nosso escritório, ele é para isso. É para resolver o problema. Exatamente. A pessoa entra lá com o problema e vai ter uma equipe para ajudar a resolver o problema dele. Nosso escritório é para isso, é para resolver. Esse é um propósito, isso não é um... E outra questão também que eu vejo muito e que a gente tenta mudar é que as pessoas gostam de brigar, né? Sim. As pessoas gostam de brigar. Gostam. E a gente tem que aprender a identificar isso. Se a pessoa quer brigar ou se a pessoa quer resolver o problema. Normalmente, eu tento resolver o problema. Só que, às vezes, para aquela pessoa específica, o resolver o problema é brigar. E ela está disposta a isso. Litigar, né? A que nós usamos ali, litigar, né? Que seria a briga judicial, né? Ela quer isso. Ela paga para isso. Eu pago o que for, mas eu não quero tal coisa. Eu pago o que for, mas ele não fica com tal coisa. De uma certa forma, eu estou resolvendo o problema daquele cliente. Sim, exatamente. Não o problema em si. O problema dele. Sim. Mas o direcionamento sempre do nosso escritório, meu, é para resolver o problema. Você tem que satisfazer o cliente dentro das suas proporções e do seu direito. Perfeito. Se ele tem o direito de brigar, de litigar judicialmente, e aí ele quer pagar e resolver, o contentamento não está entre ele entregar a casa e ficar com toda a paz. O que traz a paz para ele é a guerra. É isso aí. Então, é o verso do reverso. A gente usa de experiência e habilidades para prever isso. E se eu jogar isso na mesa de uma forma aleatória, eu não resolvo o problema em si, não resolvo o problema do cliente e não resolvo o meu problema. Exatamente. Então eu tenho que ter essa habilidade de colocar a situação à mesa para depois você ir ali de uma certa forma, usando técnicas de mediação, de conciliação, de comportamento humano, para a gente conseguir resolver todos os problemas que estão na mesa. E tratando ali do direito imobiliário, deve chegar muitos problemas ali também, questão vinculada à família, né, que está vinculado à área de famílias e sucessões, que envolve o direito imobiliário. E aí, quando chega para vocês, como você disse, o cara, a paz dele está dentro da guerra. Ele só vai ter paz se você guerrear por ele, porque ele não está querendo nem saber se ele vai ficar com o imóvel. Ele já sabe que o imóvel não é dele, mas ele fala, eu só quero que o imóvel seja de tal pessoa depois que a guerra terminar. E a guerra, qual é? A briga judicial. Então eu quero pagar para você para pessoa não ter paz, assim me traz uma satisfação. Seria isso? É exatamente isso. É um problema que é muito triste. Você está no meio de uma família em que viveram ali por muito tempo, juntos, irmãos, mãe, filho, mãe, pai, sei lá. Em que contexto foi essa família? Em que eles estão litigando ali e parece que não existiu nenhum passado, que eles nunca tiveram juntos. É muito triste ver isso. Eu já participei de algumas que um cliente até era uma questão entre dois irmãos, e um que não era o meu cliente, mas era irmão do meu cliente, chegou a falecer durante todo... E o meu cliente em si
apesar de toda essa briga, de todo esse litígio que estava entre os dois, ele ficou mais chateado por não ter sido avisado que o irmão tinha falecido. Caraca. Então, Caraca. ele caiu em si assim e falou, poxa, meu irmão faleceu e eles não me avisaram que ele tinha falecido. Então, é muito triste você ver um final desse, assim, sabe? E normalmente envolve imóveis. A advocacia, ela precisa, né? Eu não entendia quando eu estava estudando, era a segunda faculdade que eu estava fazendo, a aula de psicologia jurídica que tem. E ali um dia eu perguntei para a professora, como um bom advogado já em treinamento, eu perguntei por que psicologia jurídica. Ela falou, porque vai acontecer, e ela me exemplificou alguns casos, que vai chegar pessoas no seu escritório que você não vai resolver com direito, você vai resolver com a psicologia. Você vai ter de ouvir as pessoas. Né? E eu acho que essa é uma função do advogado. Advogado vem do latim falar por alguém, mas ela poderia também ser advogado vem do latim falar por alguém, mas ouvir alguém. Né? Eu entendendo isso, hoje estou fazendo uma pós-graduação na área da psicologia, exatamente para agregar isso à minha prestação de serviços. Caraca, parabéns, meu, porque você não para, né? Você é advogado, conselheiro, você é aquilo, você é aquilo. Aí você, ainda além disso, ainda você tá falando que quer fazer mais uma faculdade além dessas aqui para realizar um sonho pessoal. Qual que é? Educação física. Eu sempre quis. Até por isso que eu fiz a especialização em direito esportivo, exatamente para tentar aliar o direito com a educação física. Por querer estar próximo aos esportes, entendeu? E uma dica, porque assim, pra gente, o que acontece? Você pega aquele time que eu não gosto de falar, sabe? Tá. Que é vizinho nosso ali do Palmeiras, aquele ali, que eu anotei aqui, SPFC, né? O São Paulo, né? Então ali, você vê que o São Paulo, assim como o Palmeiras, né? Brincadeiras à parte, com Corinthians e Santos, são grandes times. E isso traz uma visibilidade na tela para várias pessoas. E vários jovens advogados, eles têm o sonho de trabalhar com direito desportivo. Contudo, eles não têm uma referência. E você é uma referência, você é uma autoridade nessa área. Então eu queria que você desse uma dica para esse jovem. Inclusive tem um amigo meu, Dr. Rodrigo Linhares, que o sonho dele era, e eu acredito que ainda é, dentro do coração homem maravilhoso que ele é, beijão, meu irmão, que eles às vezes matam o sonho de ser um advogado, trabalhar com direito desportivo, por não conhecer o caminho. Então eu queria que você deixasse uma dica aí para esse pessoal de como pode acessar esse direito. Doutor Rodrigo, você e todos os outros advogados e pessoas que queiram ingressar no direito desportivo, tá? É uma área incrível, já para começar, é uma área incrível, em que ela conversa com todos os outros ramos do direito. Imagina, você num clube, você tem empregados, você tem atletas empregados, então você tem o direito desportivo trabalhista. Uau! Você tem um clube em que, se for uma associação, ou se for uma limitada, ou seja qual for a estrutura jurídica dele, ele vai trabalhar com receita. Então você tem o direito tributário desportivo. Me interessa. Você tem o direito civil, nas relações cíveis entre clubes, entre clube atleta, entre clube patrocinador, entre clube televisão, entre clube direito do consumidor, entre clube e a torcedor. Então é assim, o direito desportivo, ele trabalha e interage com todos os outros ramos do direito. Cara, Wanderson, doutor, o que acontece? Para mim, sinceramente, muitas vezes a gente pega e coloca direito desportivo e aí fazia uma caixinha. Na verdade, é um direito que ele vai ligar, vai ser específico, mas, por exemplo, para o atleta, ele normalmente não é regido ali pela CLT, tem os contratos, as questões, futuras negociações. Então, é um ramo ali, por exemplo, vou te dar um exemplo meu aqui. O ramo de contabilidade para o advogado. Toda a contabilidade ela é igual, mas quando eu pego e me especializo. Então, assim, quando eu pego e me especializo em direito, em advocacia.
Quando eu pego e me especializo em contabilidade para advogado, eu entendo toda a dor dele. Então, quando ele pega e se especializa em direito desportivo, na verdade, ele entende toda a dor que ocorre dentro de uma negociação que envolve o clube e as pessoas envolvidas nele, é isso? Então, assim, só corrigindo um pedacinho que você Sim. falou aí, que o atleta não é regido pela CLT. Ele é. É pela CLT e tem os contratos? Ele pode ser pela CLT. Existe um contrato especial de trabalho do atleta em que a CLT está inserida ali. E hoje em dia, a maioria dos esportes que são tidos como esportes profissionais, o clube ele é obrigado a ter o atleta registrado, CLT, carteira de trabalho, FGTS, aquele negócio todo. Então, FGTS deve ser alto, hein? uma parte da remuneração do atleta pode ser em direito de imagem. Então, ele tem uma dupla remuneração aí, que é o salário e o direito de imagem. Ele mesmo pode vender patrocínios. Então, ele usando a imagem dele mesmo pode ser um atleta que faça propaganda da BAT. Opa! Estamos aí. Então, é assim, o direito desportivo ele é sensacional para aquele que se especializa, e tem poucas pessoas especializadas ainda. A gente participa muito de eventos, de palestras, de congressos, e sem estatística aqui, tá? Mas só para dar uma ideia de grandeza, de 70% a 80% das pessoas são as mesmas. Então, nós vamos aqui no evento em São Paulo, nós vamos no evento no Rio de Janeiro, nós vamos no evento em Brasília. É a bolha, né? Todo mundo aqui se conhece. Se eu não conheço você, eu conheço uma pessoa que conhece nós dois. Então, é isso. Só que, apesar de ser uma bolha, não é fechada. Não, sim. É aberta. Sempre aberta. É aberta. E para profissionais que queiram realmente essa área, igual o nosso colega Rodrigo aí, venha, que é uma área que está aberta e está precisando. E eu falo que, né, porque assim, muitas vezes ele é um ótimo profissional, bem sucedido, cliente do nosso escritório também. E aí, o que ocorre? Dentro disso, eu falo sobre a felicidade do homem. Porque a vida é muito curta para o homem ele fazer aquilo que ele não gosta, sabe? Então, assim, em determinado momento, a gente tem de fazer aquilo que vai nos levar a fazer aquilo que a gente gosta. E aí tem até um paralelo, né? Que menino faz o que quer, homem faz o que tem que fazer. Só que o que o homem tem que fazer? Ele tem que fazer o que precisa ser feito para ele fazer aquilo que ele gosta. Ele tem de fazer aquilo que precisa ser feito para ele fazer aquilo que ele gosta. Então, vamos dizer, se o cara, por exemplo, tem um rapaz que eu estou auxiliando ele esses dias, ele falou, eu não gosto de gravar vídeo. Então, grava vídeo até você não depender de vídeo. Pronto. Acabou. Você entendeu? Simples assim. Eu não gosto de correr, eu não gosto de correr. Então corra até que você não dependa de corrida, por exemplo. Eu corri, não gostei, então eu vou malhar. Então por que eu corro, por exemplo, né? Fazendo analogia? Porque eu não gosto de fazer força, cara. Eu não gosto de ficar fazendo. Aí depois eu descobri que é necessário para ter. Para performance e tal. Mas então, eu acho que a questão de homem faz o que precisa e menino faz o que quer dizer, faça o necessário para você se divertir nessa vida. Porque o rolê, cara, você tá aí com 44 anos, eu tô com 42. Partindo de uma premissa de uma vida que é uma vida longa, 80 anos, e não tô falando que nós vamos viver esse tanto, ou mais ou menos, mas só para exemplificativo. Já vivemos mais do que vamos viver? Já vivemos, nós estamos descendo a ladeira, meu irmão. E aí, por exemplo, até quando a gente vai... Aí é uma questão de mentalidade, que você me falou aqui sobre mentor, e eu trago muito essa visão. Até quando a gente vai viver dando resposta pro social. É uma reflexão, cara. Até quando que a gente vai viver pensando no Rolex que tem de ter para mostrar que tem acesso. Até quando a gente vai viver mostrando que o sucesso é uma Ferrari. Quando, na verdade, meu irmão, o sucesso é você ter um cara como você para bater um papo e falar, não vai ter regra do bate-papo, nós vamos bater um papo. Isso, para mim, é sucesso. Sucesso, por exemplo, é o que eu falei, é você ter o seu filho ali e você poder contemplar o tempo com ele. Isso é sucesso. Sucesso, para mim, é você, às vezes, poder ter 2, 5, 3, 10, 100 funcionários, mas que você viva aquilo, que não está no próximo passo. Se o próximo passo é 1 milhão de funcionários, não tem problema. Mas com o que eu tenho, me satisfaz.
E eu vejo que tem muitos homens hoje comprando o sucesso do outro. Que o sucesso é o Armani, que o sucesso é a Porsche. Quando, na verdade, para você, Wanderson, o que é o sucesso, cara? O sucesso é exatamente isso que você falou. Exatamente eu poder contemplar aquilo que já foi feito. Tá? Eu não busco... Lógico que a gente quer ter um bom carro, quer ter uma boa casa, mas isso para mim, e isso eu posso falar de coração mesmo, eu não tenho problema nenhum em deixar de ter o melhor carro para ter um outro carro. Posso ter 2, 3 e amanhã posso não ter nenhum. Isso para mim realmente não faz diferença. E isso para mim eu acho que é sucesso. Ter essa possibilidade de estar aqui ou aqui, para mim é ter sucesso. Exatamente. Não, e assim, não tem nada contra. Eu também quero as coisas boas. Quem não quer? Não, vamos ser hipócrita. Eu quero um bom carro, quero um bom relógio, quero uma boa viagem. E sempre quando posso, cara, tô usufruindo. Mas aí são duas coisas. Isso é conquista. Isso não é o sucesso, né? Vamos dizer. Lógico, ele demonstra ali que você já tem um poder aquisitivo para algumas pessoas, mas não pode ser para demonstrar, né? Apesar que em alguns momentos, por exemplo, se você está com um terno bonito como você está, você se apresenta muito mais como um advogado do que eu com meu moletom. Então tem certas coisas que é para ter a visibilidade, né? Vamos dizer, já mostrar sua autoridade. Então tem coisas ali que é dentro de um relacionamento empresarial, por exemplo, um Rolex, pegando um exemplo, se você chega e está com um Rolex numa mesa, automaticamente muitas pessoas veem aquilo ali como já quebra objeções, né? Então não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre o coração. E a questão de querer o bem, de querer um bem material, não existe hipocrisia nenhuma. Nós trabalhamos para isso. Nós vivemos num país, no mundo e capitalista, e cada um ali vai trabalhar. Mas eu falo sobre o coração mesmo, né? Que é importante. Mas sempre ressaltando, cara, a conquista do homem, digno é o homem do seu labor, diz a palavra de Deus. Então, digno é o homem do seu labor. Então, o que ele trabalha, ele é digno, então ele pode usufruir sim. Nada contra, e aproveito muito bem, com sabedoria, tudo aquilo que Deus me dá. O que eu não gosto também é da pessoa que atribui o sucesso a exatamente o Rolex. Sim. Eu acho que é muito mais que isso. E isso a nossa sociedade em si ela precisa aprender a não se pegar na primeira aparência, sim, na primeira coisa que vê, sabe? Isso realmente nós ainda estamos muito atrasados, porque a gente precisa aprender. E isso acho que nós temos que começar a divulgar isso, a fazer com que as pessoas não olhem para esse, não vou dizer fútil, mas para esse bem material e enxergar naquilo o sucesso. Sim. Acho que depende muito da gente que acredita que só isso não é o sucesso. Acho que depende, porque eles vendem isso. A mídia vende isso, a rede social vende isso. Eu quero te vender um curso, eu encosto numa Ferrari para você achar que o meu curso vai te dar aquela Ferrari. Pode ser que dê, mas a gente tem que demonstrar que isso não é a verdadeira essência daquilo. E acho que por isso que a gente precisa participar mais de podcasts, de entrevistas, de bate-papos, exatamente para começar a propagar isso também. Exatamente. Porque o outro lado já está muito bem propagado. Porque assim, por exemplo, o cara tem uma Ferrari, por exemplo, ele tem uma Ferrari, ele tem um avião, ele tem um helicóptero, ele postar como, eu vim daqui, cheguei até aqui, eu acho válido. O problema que eu fico ali é, como diz, volto naquela frase, o que me incomoda, vamos dizer, o barulho não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Porque se o cara efetivamente ele tem aquele poder, ele pode mostrar, porque para mim ele gera uma autoridade, mostrando, eu vim daqui, consegui aqui. E eu me espelho nessas pessoas para eu fazer a caminhada que eles já fizeram. O problema é quando o cara, por exemplo, ele aluga uma Ferrari, entendeu? Ele não tem o resultado, e aí ele fala, eu consegui isso. O cara fala, eu advogo, e na verdade às vezes o cara nem passou na OAB. Você entendeu? Muitos. Então, o que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons.
né? Então, é por esses que nós temos de ser essa voz ativa, ou seja, mesmo que eles não tenham nos contratado, nós temos de ser seus advogados, porque advogado é falar por alguém, então nós temos de falar pelos justos. Nós temos de falar por aqueles que ainda não podem falar. E muitas pessoas não têm a coragem, a disponibilidade, um tempo para vir aqui no podcast e dar voz à justiça. E é isso que nós devemos fazer, não é? É isso aí. E aí, agora projetos aqui pra gente já caminhada aí pro final. Já? Já tá chegando aí. Ô, louco. Final. Já deve ter estourado o tempo ali, mas a gente vai junto. Projetos. Você falou sobre projeto pessoal, vamos dizer ali, barra profissional, que é a questão de uma faculdade de educação física, está cursando agora questões voltadas, não sei se é uma pós, né? É uma pós, né? Psicologia, depois eu quero aprender um pouco contigo sobre isso. E os projetos aí sobre, né, Moisés e Rocha Advogados. Quais são os projetos de vocês? O que vocês esperam aí para um futuro? Me passa um pouquinho aí sobre essa visão de vocês. O meu sócio, Dr. Júlio Moisés Neto, por exemplo, ele entendeu perfeitamente a essência da coisa e o que nós estamos falando aqui. Hoje, nesse mundo global, em que os processos são eletrônicos, digitais, ele simplesmente foi morar em Maceió. Eita! Eu ia falar que ia chamar ele, mas só se for para a live, doutor Moisés. Ele simplesmente entendeu exatamente isso e teve a coragem que muitos de nós não têm ainda. Pegou as coisas dele e falou, vou priorizar a minha qualidade de vida. Mudou-se para Maceió. O escritório continua com a mesma estrutura, a gente continua trabalhando mesma qualidade, junto, né? A mesma qualidade. Hoje... Talvez mais ainda, né? Porque agora ele tem um advogado que não está estressado com o trânsito de São Paulo, com a violência de São Paulo, com tudo. Então, acho que ele consegue entregar mais do que eu, inclusive. Mas o nosso projeto é esse. É continuar o nosso trabalho de excelência aos nossos clientes na advocacia. E agora o meu papel, e isso nós estamos estruturando o escritório, é mostrar para outros clientes que existe um escritório de advocacia que vai entregar um trabalho de excelência para aquele que paga muito e para aquele que paga pouco. Porque nós não temos uma tabela de honorários. Nós sentamos com você e fazemos o justo para você. Então, o nosso trabalho hoje é divulgar e mostrar para São Paulo que existe um escritório de advocacia aqui que vai te entregar um trabalho com excelência. Não, parabéns. Esse é o nosso projeto de vida. Não, parabéns. E como você falou, na verdade a questão do doutor Moisés são frutos colhidos, né? Outro tempo atrás, como diz poeticamente, outrora, foi plantado algo que pudesse hoje dar essa escolha, né? E o que nós queremos na vida nada mais é do que poder escolher. Escolher onde nós vamos estar, com as pessoas que nós vamos sentar, com quem nós vamos viajar. E ele escolheu, ele plantou lá atrás, e você junto com ele, e a partir dali a possibilidade de estar onde ele estiver, ele poder trabalhar e entregar a qualidade que vocês sempre servem, não somente no direito imobiliário, mas em todas as áreas que vocês atuam. Além do direito imobiliário, qual a outra área ali que vocês atendem também? Trabalhista. Uhum. Trabalhista a gente faz, tanto para reclamada quanto para reclamantes. Porque quem faz um, aprende o outro, né? É só muda o lado da mesa, né? Mas precisa ter uma certa ética nisso, né? Não, sim, mas... Não é exatamente mudar de lado e defender exatamente aquilo que você defendeu do outro lado, né? Contra. A ideia é assim, que quando você aprende a atacar, você aprende a defender. Sim, né? sim, então, sim. Assim... Mas a gente não só defende no processo, sim previamente... Consultivamente fala, é melhor você fazer isso aqui, faz assim, porque nós já tivemos processos em que o empregado fez isso, aconteceu aquilo. Então, mais para as reclamadas, a ideia é essa. É uma ideia de advocacia consultiva, para a gente minimizar
Os riscos trabalhistas. E para os reclamantes é realmente buscar o direito que lhe foi sonegado. Né? Exatamente. É que assim, quando eu digo, porque um contrapõe o outro, porque a melhor defesa é o ataque, né? Então, vamos dizer, é uma frase, né? Mas não está fazendo subsunção dela ao direito, mas para que possamos entender. Quando a gente aprende a atacar, automaticamente a gente pensa como pode defender. Exatamente. Então, o direito imobiliário, direito trabalhista, o direito desportivo. Especialidade. Dentro disso, a gente aí também atua com direito civil. Acaba tendo de abranger algumas coisas ali. Então, a gente meio que senta com o cliente e entrega o que ele precisa. E para a gente já ir encerrando aqui, hoje, como falando do direito esportivo ali, vocês têm alguns atletas também que vocês atendem ali dentro do escritório. Hoje vocês têm dentro da carteira alguém ali não precisa citar o nome, tá? Questão aí de NDA, LGPD e todos os demais, mas vocês têm atletas também lá. Nós temos atletas, eu por estar no São Paulo como conselheiro e diretor, eu não posso atuar diretamente para o São Paulo. Sim. Né? Então, lá eu atuo muito, trabalho muito, mas de forma voluntária. Sim. Por amor ali mesmo. Mas nós temos atletas na justiça desportiva, que aí é um assunto para a gente deixar para um outro podcast aí. Show. Na justiça desportiva, no doping, alguns clientes, nós fazemos a defesa em doping nele. Inclusive, o nosso escritório, junto com a doutora Flávia Zanini, foi o primeiro escritório em que nós conseguimos revogar uma suspensão preventiva num processo de doping. Então realmente, a gente tem uma atuação. E é isso aí. Basicamente é isso. A gente deixa mais alguns assuntos aí para o próximo, senão a gente não para aqui, né? Tem muito assunto, tem muita conversa. E eu já vou, né, agradecendo aqui, Wanderson, pela sua presença. Já está convidado para que nós possamos sentar novamente e bater papos como esse, que não tem uma certa finalidade a não ser bater papo de homem para homem, falar de corrida, falar de empreendedorismo, falar de direito, falar de filosofia, de psicologia, falar daquilo que interessa para quem está assistindo. É um complexo, é uma questão mais complexa e que a gente simplifica no bate-papo, como a gente falou. Antigamente, quando eu bebia, parei de beber já tem algum tempo, eu batia esse papo em boteco. Hoje eu bato papo com pessoas de qualidade, como você, meu irmão, aqui nas mesas corretas. Isso é sentar na mesa correta. É sentar com pessoas como você, que eu agradeço, cara, por você ter disposto o seu tempo e para trazer aqui uma visão de escritório, de sabedoria, de família, de prosperidade, de negócios, de ensinamento para esses jovens aqui que querem entrar no direito desportivo. Cara, eu só tenho a te agradecer mesmo, do fundo do meu coração, por você ter acreditado aí que nós pudéssemos, através de um simples bate-papo, extrair alguma coisa que pode ajudar alguém. Agradeço mesmo, meu irmão. Não, eu que agradeço a oportunidade e espero realmente que esse bate-papo leve uma sementinha aí na vida de alguém, né? Para que a gente consiga plantar e com isso semear a esperança na vida dos jovens aí que realmente estão meio perdidos. E estou sempre à disposição, meu. Sempre à disposição, vamos embora. Na próxima quero estar aqui, na próxima e sempre à disposição. Obrigado. Valeu, obrigadão. Então, esse é o Águias Empreendedoras, é um movimento que nós estamos fazendo para falar não somente com advogados, mas com pessoas que empreendem com princípios, com propósito, que têm objetivos em comum com aquilo que eu levo na minha vida e levo na vida empreendedora. Por isso, por razão pela qual o Anderson está aqui, é porque ele é um cara que é uma águia empreendedora. E eu te encontro no próximo episódio. Bora pra cima? Voa, águia!